Bom dia a todas e todos. Quero iniciar agradecendo essa participação de vocês. Eu sei que alguns não conseguem assistir ao vivo, mas nós já estamos sentindo, dentro dos 2 dias de aula, já postados, a abertura já está tanto no YouTube como em nosso site. O segundo dia também, com a palestra de OPM-E, que aqui no Brasil é assim, de Minas para baixo é OPM-E, de Minas para cima é OPM-E. E também a palestra de BI, que já está disponível no nosso site. Hoje teremos já disponível as palestras do terceiro dia, né? Que é faturamento em busca da modernidade, que também já está disponível, foi uma das mesas muito concorridas, e auditoria, tecnologia e segurança. E, consequentemente, teremos assim sucessivamente todos eles. A Flávia do Inou também está aí conosco, avisando do desconto que o Inou nos deu de 10% para quem adquirir a ferramenta. Pode entrar em contato com ela, está aí no chat, tá? Aproveitando aí também, estamos conseguindo esses descontos durante o nosso evento. Mas vamos entrar em nosso processo do Congresso. Roberta, obrigado pela presença também. Então, agora é um tema dos mais procurados durante o Congresso, porque ele bate diretamente com o tema central do Congresso, que é tecnologia no faturamento. Tá? E hoje vamos ter o prazer de ter conosco o Marcelo da Bitree, que tem um produto que nós já conhecemos, que nós trabalhamos com ele, que nos ajuda na jornada digital do paciente. Esse produto começa lá, na confirmação das consultas, e só vai terminar lá no final do processo. A gente convidou Marcelo, porque nós já conhecemos o trabalho dele. Mas, eu digo que essa mesa hoje está recheada de pessoas que a gente gosta muito, a começar aí pelo Lucas, né? Lucas é meu amigo, meu colega, foi meu colega de trabalho, foi diretor do Hospital de Olhos de São Paulo, com excelente trabalho, e ele agora ele também é cofundador de Médicos Protagonistas. Médico Protagonista é um produto que nós somos parceiros, que prepara médicos empreendedores ou que desejam virar empreendedores, e ele prepara esses médicos dentro da sua vivência pessoal. Porque Lucas, além de ser cofundador de Médico Protagonista, é gestor em saúde, é Black Belt na Lean Six Sigma, é fundador em São Paulo, é oftalmo, ou seja, além de tudo, ele é proprietário de um conjunto de 4 clínicas em São Paulo, e ele, ainda por cima, é médico oftalmologista, tá? E dizem por aí que eu adotei ele para ser meu filho, tá? Então, Lucas, é com você, por favor, muito obrigado aí pela sua participação e um abraço no coração. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com vocês hoje, nesse congresso que é sempre um sucesso. Obrigado, Muricy, pela parceria e pelo carinho de sempre. E hoje eu queria dar já, então, as primeiras dicas de como ter a melhor experiência possível no congresso. Ou seja, o ideal é que todos liguem as câmeras, isso facilita a troca, a conversa. É importante sempre deixar o microfone silenciado, né? Caso tenham dúvidas, podem usar o próprio aplicativo do Zoom com o levantar de mãos e também a comunicação do chat. Aproveitem eles, a gente vai estar aqui atentos
no chat com relação às dúvidas de vocês, e nas horas mais oportunas eu vou alertando o Marcelo e o Muricy, que também será palestrante hoje, sobre as eventuais dúvidas. Tá certo? Hoje nós temos os palestrantes, então, Marcelo Dias, ele que é engenheiro eletrônico, mestre em administração, doutor em engenharia da computação, sócio e fundador da B3 Health Tech e professor de cursos de graduação e pós-graduação. E também o José Alberto Muricy, que todos nós já conhecemos muito bem, administrador de empresas e especialista em saúde. Ele já vem atuando em 23 estados brasileiros, com realização de palestras, treinamentos, assessorias e também na ajuda e no desenvolvimento da carreira médica de clínicas e hospitais. Então, hoje nós teremos essa primeira palestra de jornada digital e depois um encerramento com José Alberto Muricy. Queria agradecer, então, aos nossos patrocinadores, B3 Health Tech e a WeKnow, e ao apoio do SEBRAE, SBAL, Federação Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, Legal Saúde e ao Médicos Protagonistas. Agora, então, vou deixar a palavra com o Marcelo Dias, da Health Tech B3. Muito bem. Vamos lá, Marcelo. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? É um prazer inenarrável estar aqui ao lado de pessoas tão queridas como o Muricy. Já somos parceiros tanto de negócios como de congressos já há alguns anos. Lucas também, muito obrigado, Lucas, pela sua introdução. Já nos conhecemos, né, do Hospital de Olhos, de outros projetos que nos cruzamos aí por intermédio do próprio Muricy. E é sempre um prazer poder falar para uma audiência tão qualificada e tão interessada em questões que envolvem as instituições de saúde, principalmente no tocante a faturamento, né? E hoje, então, eu vou ter essa honra de falar, de abordar com vocês aqui algo que faz parte da minha paixão enquanto empreendedor, que é a jornada digital do paciente. Eu sempre começo dizendo que todos nós somos pacientes. E, portanto, quando a gente fala em jornada digital, eu vou ser beneficiado, você é beneficiado, a instituição de saúde é beneficiada, ou seja, todos os stakeholders, né, para falar uma palavra bonitinha aí do jargão administrativo, né, todos os envolvidos aí são beneficiados de uma forma bastante significativa. E hoje, né, nós, quer dizer, não só hoje, mas há muito tempo, nós vivemos imersos na tecnologia. Então, pelo menos de 5 anos para cá, podemos dizer assim, né, a tecnologia sempre dá grandes saltos aí, periodicamente, mas nós temos identificado uma explosão, né, do uso de dispositivos celulares, os programas de comunicação, né, como principalmente aí o WhatsApp, as redes sociais, as câmeras, os QR Codes e coisas do gênero. Então, por outro lado, nós vemos nas instituições de saúde ainda um nível muito baixo da adesão a esse tipo de tecnologia quando nos referenciamos ao uso pelo paciente, né? Muitos do processo de comunicação e de relacionamento de um paciente com uma instituição de saúde ainda eu costumo brincar, do modo analógico, né? Então, você tem uma dor no olho, acordou com o olho vermelho, você vai agendar uma consulta no seu oftalmologista, você vai lá, pega o celular e liga para falar com uma pessoa, né, com um call center, com uma telefonista, do outro lado, para poder, então, obter um horário para marcar a sua consulta. Aí você fala qual que é uma emergência, ela vai tentar fazer um encaixe para você. Se for eletivo, você vai
expor algumas necessidades em termos de data, vai interagir com ela, né? Ah, ela vai te oferecer a semana que vem, você fala semana que vem, terça-feira é meu rodízio, eu não posso, tem outro horário, ela vai para quarta-feira da outra semana, enfim, todo esse processo de uma forma bem analógica e algo que a gente faz há muito tempo, né? E hoje, na realidade, não só no agendamento, nós temos um leque de opções que podem ser empregadas para digitalizarmos esse relacionamento, né? Esse relacionamento que todos nós temos com essas instituições de saúde. Deixa eu só ligar aqui meu computador para laser. E para que possamos, então, seguir em frente. Bom, então, apenas contextualizando. Um parênteses, as perguntas vocês podemos deixar para o final, ok? Como são muitas pessoas, né, envolvidas nessa sessão, então sugerimos vai fazendo pelos chats, o Lucas vai administrando essas perguntas, e no final a gente vai abrir o espaço para esclarecermos. Bom, falando em termos de conceitos, o que vem a ser essa jornada digital do paciente, né? Então, o que a gente se refere, aqui a gente se refere quando a gente fala sobre a jornada digital. São essas interações que o paciente tem com a instituição de saúde, né, para que ele consiga, então, se relacionar com ela e se beneficiar dos serviços para cuidar da sua saúde. Tá? E a jornada digital é aquela que se utiliza dos canais digitais para fazer essa conexão, né? Essa comunicação. E a partir daí, então, usar intensivamente a tecnologia para poder automatizar esses processos e dar mais autonomia para o paciente. O que mais a gente busca com essa jornada digital, né, do ponto de vista de nível de serviço, né, é oferecer a melhor experiência digital aos pacientes, para que nós consigamos, então, fazer com que esses pacientes tenham um atendimento diferenciado, né? E assim a gente consiga fazer com que eles, além de cuidarem bem da sua saúde, né? Não perder uma consulta, por exemplo, porque esqueceu o compromisso e ninguém avisou, e também se fidelizarem em relação à instituição. Então, quando ele é muito bem atendido de ponta a ponta, como o Muricy já antecipou, desde o pré-atendimento ao pós-atendimento, passando pela experiência durante o atendimento, certamente esse paciente vai retornar à instituição, né? Vai referenciar essa instituição para amigos, familiares, portanto, todos estarão aí num cenário de ganha-ganha, né? Todos sairão bem satisfeitos quando tudo isso funcionar direitinho. Agora, do ponto de vista da instituição financeira, desculpa, da instituição de saúde, existem dois aspectos financeiros que podem ser abordados como com principais benefícios do uso da jornada digital ou adoção da jornada digital pela instituição, que é aumentar receitas e reduzir custo operacional. Então, tudo isso é possível porque essa jornada digital ela usa a tecnologia de forma bastante intensiva, né, utilizando a automação. E sempre, em qualquer setor da economia, né, na indústria, no setor de serviços, no comércio, quando nós colocamos automação, nós estamos sempre reduzindo custos, porque nós estamos tirando, né, as coisas do modo de ser realizadas mais manual, vamos dizer assim, ou parcialmente automatizado, para algo que seja realmente 100% automático. Então, aí a gente sempre tem ganhos de eficiência, e com ganho de eficiência vem redução de custo. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos trabalhar alguns conceitos, mostrar para vocês basicamente o que é a jornada digital, mas sem muito blá, blá, blá nesse sentido, né? O que eu vou querer aproveitar essa oportunidade e mostrar para vocês quase que uma demonstração de uma jornada digital com vários passos, né? Através de umas cópias de telas que nós vamos mostrar para vocês, para que vocês já saiam daqui também com a ideia de, não só a ideia teórica do que é uma jornada digital, mas uma ideia prática, de como que isso funcionaria
dentro de uma instituição de saúde e vocês poderem fazer, então, os paralelos com né, que esse tipo de solução pode trazer. Muito bem. Antes de iniciarmos a abordagem mais específica de cada componente da jornada, gosto sempre de mostrar essa pesquisa de satisfação feita em 2016 pela Bain Company. A Bain Company é uma das co-criadoras da metodologia NPS, a Net Promoter Score, e essa Bain Company aqui no Brasil implementou essa pesquisa junto aos hospitais filiados à ANAP, né, Associação Nacional de Hospitais Privados, e perguntaram, então, para os pacientes, né, referente à sua experiência de atendimento, a experiência de atendimento do hospital, né, nesses hospitais, como foi esse atendimento. Então, obviamente, isso é refletido na nota do NPS, no score, mas também aí perguntaram, né, quais foram os critérios que mais pesaram para os pacientes darem aquela nota como promotor, como detrator ou neutro, né, de acordo com a instituição que eles visitaram. Quando nós falamos, né, nós criamos uma nuvem de palavras com relação a esses métodos, isso está na pesquisa, a palavra que aparece em maior destaque, ou seja, o termo ou a característica, né, que foi mais apontada pelos pacientes como um fator de promoção, né, ou seja, paciente indicar esta instituição para um amigo ou familiar, tendo dado nota 9 ou 10 na escala de 0 a 10, ou seja, quando o paciente dá uma nota 9 ou 10, ele é categorizado pela metodologia como um promotor, ou seja, aquele paciente que vai divulgar, vai comentar e vai sugerir, incentivar o uso daquele serviço para amigos e familiares. Então, é efeito de promoção. Tá? Então, entre essas características, temos várias aí. Aqui fica bem evidente aos olhos aí, é o atendimento. Ou seja, quanto melhor o atendimento, melhor o hospital, o laboratório, a clínica é referenciado aí pelos pacientes, para outros potenciais pacientes. E quando nós vamos para os detratores, criar essa nuvem, né, nós já aparece gritando, né, letras vermelhas em caixa alta, que a espera é o principal fator para um paciente dar uma nota de 0 a 10 inferior a 7, ou seja, de 0 a 6. Então, espera, né, acaba sendo essa característica mais impactante quando a gente olha para aqueles pacientes que foram classificados pela Net Promoter Score como detrator. Então, em segundo lugar, podemos também identificar atendimento, né? Ou seja, se o atendimento também, assim como o atendimento é um fator para o paciente promover a instituição para amigos ou familiares, também pode ser um fator para ele não promover, para ele ser um detrator, ou seja, ele falar mal da instituição para amigos e familiares. Tá? Então, tudo que a gente puder fazer para reduzir a espera, para melhorar o atendimento desse paciente, e não digo só o atendimento dentro do consultório ou da sala de exames, o atendimento aí é algo mais completo, né? Que começa no agendamento, passa pelo atendimento em recepções, né? Enfim, tem uma série de componentes que formam esse atendimento. Bom, aí entrando na jornada digital do paciente, né? Eu gosto desse slide porque ele deixa claro para nós a linha do tempo, né? Desde que você agenda um compromisso num hospital, num laboratório, numa clínica, até depois lá na frente você retirar um resultado de exames, caso isso tenha sido gerado durante o atendimento. Então, quando a gente tem uma dor, né, como eu comentei, estou com uma dor no olho, preciso agendar um oftalmologista. A primeira coisa a fazer é buscar, então,
um contato do seu oftalmologista, ou então encontrar na internet alguma clínica, algum hospital que atenda o seu plano, né? Para você, então, aí descobrir os meios de entrar em contato com eles e providenciar esse agendamento. Então, no modo analógico, pega o telefone e liga. No modo digital, você, enquanto paciente, utiliza-se do site da instituição, ou de um aplicativo, ou do próprio WhatsApp, para poder fazer, escolher um horário, se identificar, dizer que convênio que você que procedimento que você quer agendar, né? E a partir daí, interagindo com o sistema, né, conseguir obter esse seu agendamento concluído. Então, essa primeira parte da jornada, quando ela é da forma digital, né, ela pode ser 100% automática. Se eu coloco uma atendente lá no call center para responder a uma conversa no WhatsApp ou um chat da instituição, eu estou usando a tecnologia, ok? Mas ainda depende da pessoa consultar o sistema lá de agendamento para encontrar horários e oferecer esses horários para o paciente e obter do paciente o feedback, se ok, se não ok, né? E assim por diante. A jornada digital 100% automática, o próprio paciente consegue pesquisar esses horários, negociar com ele mesmo e a sua própria disponibilidade qual é o melhor dia e horário para ele fazer aquele agendamento, né? De tal forma que ele não depende de ninguém dizer para ele quais são esses horários livres, ele mesmo já consulta no sistema e pode escolher, e ao escolher, salvando, né, chegando até o final desse processo, esse agendamento, esse compromisso já é gravado na agenda lá do sistema do hospital, da clínica onde ele está tentando agendar. Então, isso é um agendamento 100% automatizado, né? Um autoagendamento, porque não há interferência humana dentro desse processo. Nós já temos no mercado brasileiro várias soluções para autoagendamento, né? Isso já não é uma funcionalidade nova, né? Como o check-in, por exemplo, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, mas é importante a gente entender que este agendamento 100% automatizado é o que vai dar ao paciente realmente a maior liberdade, né, para poder escolher os seus horários e, então, agendar sua consulta, os seus exames. Na sequência, um outro serviço, um outro ponto importante desta jornada digital do paciente é a confirmação de presença. O que é essa confirmação de presença, né? Alguém, no modo analógico, alguém lá da instituição, do hospital, liga para o paciente para avisá-lo que ele tem uma consulta amanhã, depois de amanhã, e perguntando a ele se ele vai comparecer ou não, ok? Isso, para a instituição, é uma ferramenta de combate ao no-show, né? O que é o no-show? É a falta do paciente sem avisar. Porque se o paciente avisa que ele não vai, e aquele horário eventualmente ficou vazio, isso não é um no-show de acordo com o conceito de no-show. No-show não apareceu e nem enviou nenhum tipo de justificativa. Tá? Porque se o paciente avisa que ele não vai, aí na realidade há uma desmarcação daquele compromisso, né, aquele time slot lá da agenda, e ela fica disponível para outro paciente poder fazer o seu agendamento. Então, dentro do conceito de no-show, está a falta sem avisar, né? E entre os motivos de no-show, né, que nós encontramos na literatura, inclusive, o principal deles é o esquecimento. Então, sempre que você tem taxa de faltas elevado, temos que olhar para a confirmação se está ocorrendo, se não está ocorrendo. Porque quem não confirma consultas ou exames, né, deixa assim ao critério do próprio paciente lembrar que ele tem o compromisso e tal, estatisticamente são as instituições que mais encontram altas taxas de no-show. E o no-show elevado, obviamente, gera perda de receita, né? A receita
vaza, eu costumo chamar de vazamento de receita, porque o paciente está lá, tem um compromisso na agenda, ele vai se transformar em receita, vai gerar faturamento, mas porque o paciente esqueceu, por exemplo, ele não vai. E aí aquele horário não vai ser vendido, então aquele faturamento lá, como diz meu pai, foi para o vinagre, né? Então, a confirmação funciona de forma muito efetiva para a redução de no-show, porque ela endereça, ela atende, ela resolve um dos principais motivos, que é o esquecimento. Um outro motivo de no-show é o paciente não poder dizer que não vai, ou não poder remarcar esse compromisso, porque ele descobriu que ele não vai poder comparecer. Então, uma solução que combata o no-show também tem que oferecer ao paciente essa opção de, se ele disser que não vai, o sistema automaticamente informar a instituição, né, realizando, no caso, uma desmarcação desse compromisso, ou oferecendo ao paciente, de forma também digital, uma opção para ele remarcá-lo, ok? Se nós oferecermos isso, nós estaremos combatendo os principais motivos de no-show. Temos outros motivos também, né? Dificuldade de transporte, falta de aderência ao tratamento, ou o tempo da consulta é muito longo e o paciente acabou agendando em outro lugar e aí acaba não indo naquela consulta original, enfim. Mas o esquecimento e essa possibilidade de dificuldade de entrar em contato para dizer que não vai, está entre os principais. Bom, aqui nós temos, como hoje existem vários canais para nos comunicarmos com os pacientes, nós na B3 utilizamos 3, a critério da instituição. Então, 3 dias antes, por padrão de um compromisso, o sistema manda uma mensagem por e-mail para o paciente. A taxa de aderência do e-mail, vocês vão me perguntar, mas e-mail é baixo? Não é baixo, dependendo da região onde você está. Tá? A região metropolitana aqui da capital de São Paulo tem uma taxa de aderência ao e-mail bem elevada, superando os 50% em alguns casos. Tá? Apesar de não ser tão amigável, vamos dizer assim, ou tão imediato, tão instantâneo, né, quanto uma mensagem por WhatsApp, mas ele tem uma aderência alta. Em algumas outras cidades, nós temos aí taxas de 30%, 35% e assim por diante. Mas é possível, em grandes centros, nós temos taxas superiores a 50%, como é o caso de São Paulo. Se o paciente não respondeu ao e-mail, ele recebe no dia seguinte um SMS, apesar de ser algo a velha guarda, né, da tecnologia, o SMS. Os nossos contratos novos, os clientes não estão optando por incorporar o SMS na sua esteira de confirmação, mas é uma tecnologia ainda disponível e ela ajuda a reduzir custo, né? Poucos pacientes vão responder? Ok, perto de um canal como o WhatsApp são poucos. Hoje nós temos aqui na B3 taxas que chegam a 30%, 34% de respostas do SMS também aqui em uma cidade como São Paulo. Tá? Se o paciente responder por esse canal velhinho, legal, porque a gente economiza o custo de uma mensagem, que é o próximo passo, que seria o WhatsApp. O WhatsApp é o que tem a maior aderência, passa de 85%, né? E isso no Brasil inteiro. E ele entra em cena no final dessa esteira para também oferecer para o paciente mais essa opção esse canal de confirmação. Veja, aqui também já é importante a gente abordar outro conceito aqui dessa jornada digital, que é a liberdade de escolha do paciente. Tá? Então, o paciente, se ele escolher ligar para o call center porque ele quer conversar com alguém, porque ele tem dúvidas sobre o exame que ele vai agendar e não quer ficar falando com o robô, tudo bem. Agora, se ele, na fase da confirmação, ele pode usar o e-mail, se ele quiser, ou então SMS, ou então WhatsApp. Ele escolhe qual é o canal. Então, a jornada digital ideal é aquela que não vai direcionar o paciente para um aplicativo, por exemplo, do hospital, onde o paciente só pode fazer a confirmação por ali. Ele só pode fazer o agendamento por ali, né? Então, se ele quiser evoluir dentro da ferramenta. Então, uma solução, uma jornada digital ideal é aquela que
concede a esse paciente a liberdade de escolha. E, independente dessa escolha, ele vai poder seguir em frente na velocidade e da forma que ele achar melhor. Bom, confirmação. Após a confirmação, nós temos ali essa é uma parte mais nova, vamos dizer assim, né, de uma jornada digital, que é o check-in. Aí nós dividimos esse check-in aqui em um check-in antecipado e um check-in presencial. No check-in antecipado, um dia antes, o sistema envia por WhatsApp uma mensagem para o paciente poder atualizar cadastros, poder preencher formulários, assinar termos de consentimento, tudo antes de ele chegar no hospital ou na clínica ou no laboratório para ser atendido. Tá? Fazendo com isso, nós oferecemos mais comodidade a esse paciente e a opção de, quando ele chegar no dia da consulta ou do exame, ele perder menos tempo. Porque se a gente voltar lá alguns slides para o motivo de detração, lá é espera, ninguém quer esperar à toa. Ainda mais num contexto onde, principalmente grandes centros urbanos, todo mundo tem muitas pressões de trabalho, de estudo, de família, e cada minutinho que a gente puder economizar, né, não jogar fora aí, é muito valioso para todo mundo. Então, todo mundo quer economizar tempo. Pegando tarefas administrativas ligadas ao próprio cadastro do paciente, assinatura de termos, tal, jogando isso para a casa dele ou para o celular dele, nós damos essa comunidade, fazemos com que ele economize o tempo no dia seguinte, quando ele for para o atendimento. Tá? Lá no dia do atendimento, se ele fez o check-in antecipado, ok. Se ele não fez o check-in antecipado, respeitando a liberdade dele, ele também pode fazer o check-in presencial ali na hora. Não teve tempo de preencher o cadastro antes? Ok. Ou atualizar? Atualiza o cadastro na hora que você chegar no hospital. Mas não vai ter que esperar um atendimento por uma recepcionista. Porque hoje a tecnologia, e a nossa tecnologia permite isso aqui na B3, é capaz de evitar essa passagem do paciente pela recepção. Por quê? Porque o sistema consegue atualizar o cadastro do paciente, incluindo foto. Tá? O sistema consegue verificar a elegibilidade junto às operadoras de plano de saúde de forma automática, usando web services, usando robôs e tudo mais. O sistema consegue gerar guia TIS, consegue autorizar essa guia TIS junto às operadoras. Se for um atendimento particular, ele consegue fornecer os meios eletrônicos de pagamento. Né? Então, tudo que a recepção faz, o sistema consegue fazer. Até a assinatura de guias também é possível fazer dentro de um totem de autoatendimento hoje. Né? Na sequência, uma vez que eu chamo de paperwork, né, esse trabalho de preenchimento de formulários, atualizações de informações para poder liberar o paciente para o atendimento, né, tudo isso feito de forma automática, na sequência o sistema então já automaticamente pode liberar, encaminhar o paciente para o atendimento, aguardando ali na sala de espera do médico ou do exame. Tudo 100% automatizado. Imagine a experiência sua enquanto paciente de você não ter que tirar uma senha, sentar num banquinho, esperar a recepcionista te chamar, confirmar os seus dados que você já sabe há vários anos quais são, né? Mas você vai ter que confirmá-los novamente ali com as atendentes, assinar documentos para então ser encaminhado para o atendimento médico, né? Em termos após Covid, a gente sabe, né, que o quanto é perigoso a gente permanecer em ambientes com potenciais agentes de contaminação, vírus, bactérias e tudo mais, né? Então, quanto mais rápido hoje nós fizermos uma admissão do paciente no ambiente hospitalar, mais nós estamos contribuindo para a manutenção da saúde desse paciente. Então, temos essa contribuição também numa admissão mais rápida. Bom, aí o médico faz o seu atendimento. Na sequência, entra então o componente de pesquisa de satisfação. É importante para um hospital conhecer, para um hospital, para um laboratório, para uma clínica, para um consultório, é importante conhecer a opinião do paciente. Né? Pesquisa de satisfação são importantes em todos os negócios, em todas as áreas da economia.
Na saúde, idem, né? Só que hoje a gente ainda vê algumas instituições que a única forma de o paciente manifestar um descontentamento ou fazer um elogio é através de um formulário que ele tem que encontrar em algum lugar, pegar uma caneta, preencher e depositar numa urna, né? E se for uma reclamação, rezar para que ele seja essa mensagem seja lida, né, num tempo curto e alguém possa entrar em contato com ele, né? Sendo que hoje nós temos tecnologia para fazer isso. A jornada digital do paciente envolve essa pesquisa de forma 100% automática. Então, o próprio sistema já manda uma mensagem para o paciente, pergunta como foi esse atendimento, processa as respostas, aciona as áreas, então, que são responsáveis por fazer a gestão da qualidade da instituição. Então, tudo isso, a tecnologia hoje está aí para ajudar a melhorar a qualidade desse atendimento e o tempo de resposta nos casos de uma necessidade de intervenção rápida por problemas de qualidade. E um último passo aqui seria o paciente poder fazer um download dos seus resultados de exames, né? Caso ele tenha feito exame ao longo dessa jornada, daquele atendimento, e ele não precisar pegar o seu carro, né, o Uber ou o metrô, e ir até o hospital só para pegar o resultado e levar para o médico que solicitou o exame. Então, isso muitos hospitais, muitos laboratórios têm hoje, o que é muito legal, mas ainda tem uma outra gama de instituições que ainda não possuem, né? Então, oferecer essa solução para o paciente acaba contribuindo para a redução de custos do próprio hospital ou laboratório, né? Que não tem que ficar imprimindo resultados e às vezes o paciente até nem vai buscar, e para o paciente que, para ter acesso, não precisa gastar um centavo além do que ele já usa para pagar suas conexões à internet. Bom, o que eu vou agora, já falei bastante, né? Agora vou mostrar um pouquinho partes dessa jornada para vocês entenderem, para aqueles que não conhecem. Eu identifiquei até na plateia tem algumas instituições que já são clientes nossas, né? Ou de parte da jornada, ou da jornada completa. Isso é muito gratificante para mim, né? Especialmente, particularmente. A gente está vendo as tecnologias que a gente faz com tanto carinho aqui, buscando sempre melhorar a vida dos pacientes, serem utilizadas aí em uma escala nacional. Bom, a nossa solução de autoagendamento é o marcador online. O marcador online, ao entrar no site da instituição, o paciente vai poder clicar num botãozinho lá, quero agendar a minha consulta, ou agendamento online, enfim, o nome que o hospital der, e a partir daí, ele é direcionado a um sistema, e todo esse sistema ele é configurado com todas as características, a identidade visual da instituição, né? Cores, logotipo e tudo mais. E a partir daí, então, o paciente consegue, usando filtros, né, de qual é o seu que ele quer realizar, qual das unidades da instituição que ele quer fazer o agendamento, né? Então, ele vai poder fazer com que, usando esses filtros, a gente chegue numa lista de profissionais e, automaticamente, o sistema já mostra aqui do lado direito horários disponíveis. Então, para agendar uma consulta, basicamente, bastaria para o paciente escolher o médico, né, uma vez que usou os filtros de que procedimento que convênio que é e tudo mais, e o sistema já vai usando essas opções para oferecer os médicos, os profissionais e os horários disponíveis, usando todas as regras de agendamento que estão configuradas lá no ERP, né, que a instituição usa, né? De tal forma que esses horários aqui, se o paciente clicar e escolher um deles, ele já está é disponível dentro da agenda da instituição. Aqui só para mostrar as soluções são responsivas, pelas soluções da Bitrio, o marcador é responsivo, então o paciente usando ou na tela de um computador ou no celular, ele consegue ter acesso às mesmas funcionalidades. A maioria dos nossos usuários, dos nossos pacientes, sempre opta por usar um dispositivo móvel como um celular para poder consumir os nossos serviços.
Então, após escolher o horário, o sistema pergunta, né, pede para o paciente confirmar esta escolha. Aqui é legal que preparo de exame, né, ou orientação para o procedimento já é exibido para o paciente desde o agendamento. Vocês vão ver mais para frente que essa questão do preparo, das orientações, é extremamente importante para evitar que o paciente chegue no dia, ele até vá até a instituição, mas ele não leu o preparo, esqueceu que foi passado para ele por telefone, e ele não acaba perdendo o exame ou perdendo aquele atendimento, porque ele não seguiu as instruções necessárias para poder ser atendido. Né? Não levou o documento, não levou a carteirinha, enfim. Então, ao formalizarmos essas informações, enviando-as para o paciente por e-mail, por WhatsApp, por os canais escolhidos por ele para relacionamento, a gente também ajuda a prestar esse melhor serviço para o paciente. Porque imagine você, enquanto paciente, né, chegar lá no hospital para fazer o exame e esqueceu que tinha que ter 3 horas de jejum para fazer aquele exame. É muito, muito ruim. Você perdeu seu tempo, perdeu seu dinheiro, né? Se locomovendo, enfim. Então, tudo isso é complicado. Muito bem. Agora, esse aqui é um exemplo de um e-mail que vai para o paciente com o comprovante do agendamento. Então, isso já é para o paciente a segurança de que aquele horário realmente foi reservado para ele, né? E para a instituição que ele recebeu as orientações necessárias para poder ter esse agendamento concretizado. Bom, na sequência, nós temos aí a etapa de confirmação de presença. Né? Essa etapa é aquela que vai combater o no-show, como eu falei alguns minutos atrás. O nosso produto que faz isso se chama Zero Faltas. Ele é específico para confirmação. Então, vou mostrar aqui um exemplo de como funcionaria isso usando um canal preferido dos pacientes, que é o WhatsApp. Né? O sistema se conecta à agenda do hospital, consulta, verifica quais são os pacientes que, no caso do WhatsApp, normalmente é 1 ou 2 dias antes, dependendo do que a instituição quer configurar na plataforma. Aí o sistema, então, envia uma mensagem para o paciente pedindo que ele confirme a presença. Lá já diz, olha, você tem a agenda no dia tal, horário tal, posso dizer o nome do médico. Aqui, principalmente no WhatsApp, as opções que nós temos de envios de mensagem, de composição de mensagem, são infinitas. Tá? Só que essa primeira mensagem ela tem que ser homologada pelo Facebook, pela Meta, que é quem é dono do WhatsApp. Então, uma vez que a gente compõe uma mensagem de template, nós submetemos essa mensagem para o Meta, a Meta aprovou, a gente pode iniciar o uso. As mensagens subsequentes não precisam ser validadas, só a mensagem inicial, né? Dentro de uma janela de 24 horas. Aí, então, o paciente vai responder, que nesse caso vai comparecer, né? Respondeu sim. O sistema recebe essa resposta e, na sequência, já devolve uma outra mensagem para o paciente. Aí sim, olha, obrigado por confirmar a presença, mandem orientações sobre como chegar, o que tem que levar, preparo do exame, se tiver, relembra o paciente sobre o preparo do exame, ou seja, nós confirmamos a presença desse paciente lá no sistema de agendamento do hospital, marcando a resposta desse paciente. Vocês viram que nós, por definição, usamos 3 canais para irmos atrás do paciente, para encontrarmos qual é o canal que é mais adequado a ele, né? E para que ele responda se ele vai ou se ele não vai. Para a gente não ficar no escuro, enquanto instituição, para saber se o paciente vai ou não vai. Tá? Se o paciente fala que não vai, né, confirmação negativa, vamos dizer assim, o que o sistema, de forma automática, também tem condição de fazer? Ir lá na agenda e desmarcar aquele compromisso, liberando o espaço da agenda para outros pacientes serem agendados. Então, isso é uma forma de
evitar a perda da receita, né? Que é aquele horáriozinho, para aquele horáriozinho não ficar ocioso. Então, essa é uma outra ferramenta, uma outra funcionalidade extremamente importante de uma ferramenta como o Zero Faltas para confirmação. Nós também temos hoje a opção de obter o motivo do cancelamento do paciente, no caso ele cancele, para a gente entender melhor qual que é o perfil dessa falta, né? Hoje nós temos, são ferramentas, são funcionalidades novas, hoje nós temos até a opção de irmos atrás do paciente se ele faltou, mandando mensagem para ele, perguntando se ele não quer remarcar, tentando entender qual foi o motivo dessa falta, né, nesse caso desse no-show, enfim. Então, com o uso da tecnologia e sem envolver pessoas do lado da instituição de saúde, nós conseguimos oferecer essas opções para os pacientes e coletar informações deles também, o que é extremamente rico para a instituição. A nossa solução também apresenta um dashboard onde a gente vai conseguir aferir lá a taxa de faltas, né, por unidade de negócios, por agenda, por procedimento e tal. E um caso do WhatsApp, esse é um exemplo aqui dessa conversa, né, que nós vimos aqui na tela, o paciente não, o usuário do hospital tem como resgatar toda a conversa entre o paciente e o nosso robô de confirmação. Então, para que tire toda e qualquer dúvida no caso de necessidade, né? Às vezes o paciente pode falar, não, mas eu não recebi nenhuma mensagem do hospital e não sabe, e não desmarquei, não. Aí alguém pode entrar na plataforma, consultar se ele respondeu ou não e ter essa evidência, né, no caso de uma necessidade, para poder explicar ao paciente. Muito bem. Fase seguinte, o check-in antecipado e presencial. Aqui na B3, nosso produto se chama Fast Check-in e ele está focado na admissão dos pacientes. Então, dando continuidade a essa nossa jornada da paciente Samira aqui, ela confirmou a presença, aí ela recebeu as informações aqui da preparo e orientações para o dia que ela for atendida, e depois disso, ela recebeu um convite na sequência para fazer o check-in antecipado. É o módulo web check-in, que a gente chama, né, o check-in antecipado do Fast Check-in. Então, o sistema já diz, olha, clique no link abaixo para realizar o seu check-in, ganhar tempo quando você estiver na instituição lá no dia seguinte, né? Clicando nesse link, o sistema abre no celular do paciente uma aplicação web, não precisa fazer download de aplicativos na Google Play, na Apple Store, porque se a gente coloca essa camada de necessidade, né, a gente acaba limitando a quantidade de pacientes que a gente vai poder atingir, ou seja, só vou atingir se o paciente antes baixou o aplicativo. Usando esse tipo de tecnologia, WhatsApp, aplicação web e tudo mais, é a tecnologia certa para atingir maior quantidade de pacientes, né? Para que então consiga se relacionar na forma digital e não analógica. Bom, então aqui esse web check-in nada mais é do que uma série de passos, né? A gente chama tecnicamente de stepper. Então tem aqui vários steps, vários passos, que o paciente vai sendo conduzido para poder, chegando ao final, ter o seu check-in finalizado. Bom, atualização cadastral. Aqui um outro exemplo de um dos passos do check-in, que é assinatura de termos de consentimento, termos de uso, assinatura digital, digitalizada, né, vamos dizer assim, feito num tipo de canvas na tela, né, tipo um DocuSign da vida com a opção de assinatura, onde essa assinatura depois o sistema gera um PDF, coloca essa assinatura dentro do PDF e assina com certificado digital o PDF final, tá? Então, tudo isso o paciente está fazendo na casa dele, um dia antes dele ir para o hospital, tá? Com todo o tempo do mundo que ele tiver, né, para poder preencher essas informações. Tudo concluído, o sistema envia para o paciente um QR Code, né? Esse QR Code é o que vai fazer com que ele
tenha mais agilidade na hora de fazer a admissão lá no hospital ou na clínica quando ele for no dia seguinte. Importante destacar que aqui no check-in antecipado, a solução também já verifica elegibilidade junto à operadora, né? Então, se o paciente está em dia com convênio ou não, se ele está elegível, não é autorização nesse momento. Autorização é no dia seguinte, quando ele chega na instituição. Mas verificar a elegibilidade de forma automática junto à operadora, no momento do web check-in, é importante também para evitar que o paciente vá até lá e tenha problemas com autorização, porque esqueceu de pagar o boleto, ou a empresa dele está com alguma dificuldade com o plano, enfim, alguma coisa que possa prejudicar o atendimento e, portanto, tornar a confiabilidade do faturamento que nós esperamos menor. Então, nas nossas soluções, o marcador lá, o agendamento online, no início da jornada, já pode verificar a elegibilidade também. Então, a gente vai fazendo, tomando esses passos, né? É que o agendamento ocorre muitas vezes meses antes do procedimento. Então, a gente tem que fazer essa verificação de elegibilidade em vários pontos da jornada. Bom, chegando no hospital, o paciente vai se encontrar com um totem de autoatendimento que vai ter uma tela como essa, só que com o logotipo da instituição, as cores da instituição e tudo mais. Ele tendo, se ele tiver o QR Code, ele já clica nesse botão aqui e o sistema vai pedir para ele mostrar o QR Code para a tela. Se ele não fez o check-in antecipado, ele pode fazer o check-in na hora e, portanto, ele vai passar pelas mesmas etapas que aquele paciente que fez o check-in antecipado fez na casa dele, tá? E aqui é muito interessante, né? Quando a gente vê isso nos hospitais, mas o paciente, você tem uma série de totens um do lado do outro, tem o paciente que já chega com o QR Code, escaneia o QR Code e já é encaminhado para atendimento. Enquanto aquele que tem que fazer o check-in primeiro, ele vai ter que preencher a tela passo a passo para então ser encaminhado, né? Eles mesmos, aquele que gastou mais tempo, já pergunta, poxa, por que esse outro paciente só mostrou um QR Code e foi embora e eu tenho que ficar preenchendo isso aqui no totem, né? Aí explicando para ele que ele fez o check-in antecipadamente, então aí na próxima vez o paciente já procura ganhar esse tempo também, fazendo antes o check-in. Então aqui, ó, clicou, né, nesse botão aqui, ó, tem um QR Code, na sequência o sistema abre a câmera e pede para apresentar o QR Code para a câmera, apresentou o QR Code para a câmera, ele vai reconhecer os dados e já está dizendo aqui, mostrando as informações que ele trouxe, né? Plano, o convênio, o plano, né? O número da carteirinha, a validade. E uma vez que o paciente clica no próximo, o sistema já se conecta à operadora, no caso desse exemplo na Allianz, faz a autorização, obtém a senha, a data de validade da senha, tudo via web service, né? Grava isso na guia e a partir daí finaliza esse atendimento. Então, tudo que este check-in presencial faz é exatamente o trabalho que a recepcionista faz. Até mesmo falar, mas a digitalização de documentos, da carteirinha, do RG, isso pode estar no fluxo tanto do presencial quanto do check-in antecipado. O paciente pode bater a foto do documento dele enquanto ele está na casa dele, ou no totem, né? Evitando que isso tenha que ser feito por alguém sentado lá na recepção. E tanto essa atualização cadastral, captura de documentos, tal, também é possível trabalharmos com janelas que nós chamamos de blackout. Toda vez que o paciente for atendido, vai ter que atualizar o cadastro? Não. Por quê? Porque a gente configura no sistema um período de blackout, ou seja, um período onde o paciente não vai ser solicitada a alteração, tá? Por quê? Para não ser incisivo, né? Você atualizou seus dados da semana passada, voltou para a instituição, outro check-in nessa semana, vai ter que atualizar tudo de novo? Não, né? Então, isso é configurável, mas é mais um nível de inteligência do sistema. Acabando o check-in, um dos próximos passos da jornada aí é a pesquisa de satisfação, né? Ou pesquisa da experiência do paciente. Então, voltando aqui à nossa conversa, veja, está acumulando, né? Aqui eu tenho a mensagem da confirmação, depois eu tenho a mensagem do check-in,
E aqui eu tenho o convite para a paciente avaliar o atendimento, dando uma nota de 0 a 10 para quanto ele recomendaria, no nosso exemplo aqui, a B3 Clinic, para um amigo ou familiar. Feito isso, a pessoa deu uma nota, o sistema envia na sequência um outro link, isso também é configurável, tá? De um formulário, né, para acesso a um formulário com perguntas adicionais. Essa é uma funcionalidade que vai permitir que o paciente faça isso. Além de ter dado a nota do padrão lá do NPS, ele consiga preencher, dar notas, né, dar respostas a uma série de perguntas que a instituição configurou na plataforma, que é uma forma de explorar aquele score, aquela nota que o paciente deu. A Samira deu nota 10, então como que ela avaliou a recepção, a limpeza, o médico, o estacionamento, enfim, o agendamento? A Samira foi uma detratora, ela deu nota 5. Então, de novo, como ela avaliou o atendimento, o agendamento, a limpeza, o médico e assim por diante. Isso gera informações, não gera uma receita direta para a instituição, claro, né? Mas ela faz com que a instituição conheça os seus problemas e os seus pontos positivos para reforçá-los. E com isso, então, ter mais sucesso aí na hora de angariar, né, trazer novos pacientes. Que o Net Promoter Score, né, é um indicador que vai, assim, numa escala de menos 100 a mais 100, vai dizer quanto que a instituição é referenciada pelos seus pacientes. Então, um score acima aqui, nessa área verde, né, aqui acima de 75, já é considerado uma área de excelência, enquanto que uma fase interior, uma área de qualidade, atenção e assim por diante. O NPS pode ser negativo, né? Porque se ele tiver que é a porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores. Se tem mais detrator do que promotor, essa continha aqui vai dar negativo. Tá? Mas uma instituição com um score 96, uma instituição que está no nível de super excelência aí em relação à percepção dos seus pacientes e a sua capacidade, o seu interesse de indicar a instituição para seus amigos, familiares, aqueles que estão próximos a eles. Bom, falamos aí, mostramos um pouquinho para vocês terem como visualizar, né, o que seria essa jornada para um paciente fictício. E, na realidade, quais são esses benefícios para os pacientes, né? O principal deles é que a jornada digital coloca o paciente no centro deste processo no relacionamento com a instituição. A gente começa a mostrar para ele, né, através de fornecendo um autoatendimento. Hoje, a gente encontra autoatendimento em vários lugares, né? Um dos primeiros setores da economia a utilizar-se de autoatendimento foi o setor financeiro. Todos nós sabemos disso, né? Principalmente aqueles que têm uma barba mais branca, como a minha, tal, já sabem que um dos primeiros empresas a colocarem caixas, terminais eletrônicos para você pagar contas, sacar dinheiro, sem ter que pegar fila, falar com funcionários, tal, foi o setor bancário. Depois aí nós temos o setor de transporte aéreo também, foi um dos seguidores do autoatendimento, né? O web check-in, toda companhia aérea hoje tem, check-in presencial nos aeroportos, toda companhia aérea tem, né? E agora, supermercados, vocês devem ter já se deparado com várias redes com muitos terminais de autoatendimento, né? A pessoa faz a compra, pega lá, põe no seu carrinho, sua cestinha, e ela mesma passa num totem, escaneia lá os códigos de barras, paga com cartão de crédito e vai embora sem passar por um caixa convencional. Agora, né, nós estamos vendo essas soluções chegarem no setor de saúde. Um pouco tardio, né? A automação nesse nível na área de saúde vem depois dessas outras áreas que eu comentei com vocês.
Porém, isso, a meu ver, é justificável pelo tipo de bem, vamos dizer assim, com o qual a saúde trabalha, que são as vidas das pessoas. Né? Tudo no setor da saúde, nesse ponto de ação, acaba levando mais tempo, né, para poder ter a certeza de que realmente aquela ferramenta, aquela nova técnica, aquela nova tecnologia é a prova de falhas, né, ou é bem resiliente em relação a falhas, para que então a gente ofereça sempre o melhor serviço. Um novo método diagnóstico, ele nunca é colocado desde a sua concepção até de chegar lá na ponta, capturando informações de um paciente, ele nunca é feito do dia para a noite. São anos, tanto de desenvolvimento da tecnologia, quanto de validação, de experimentos, até poder chegar na ponta e oferecer essa tecnologia lá para o médico e para o paciente. Né? Mas, felizmente, a jornada digital hoje, eu posso dizer para vocês que ela já é uma realidade no Brasil. Né? Temos instituições de grande porte investindo nesse tipo de tecnologia, oferecendo partes daquela jornada que eu comentei com vocês há um tempo, logo no início, né? Mas cada vez mais colocando mais componentes, adicionando componentes nesta jornada digital aos seus pacientes. Alguns usando aplicativos, outros usando serviços web, outros utilizando robôs, utilizando o WhatsApp como um canal de comunicação, e a gente tem visto isso com maior intensidade, uma vez que a pandemia se instalou no mundo, né? Então, de 2020 para cá, as instituições realmente começaram a entender a grande importância que a automação de processos, seja para reduzir os custos, né, que ficaram todos ainda mais espremidos em custos com a pandemia, né, mas para oferecer principalmente as comodidades para os pacientes. Então, autoatendimento é algo que todos queremos, por isso que oferecer essas soluções de confirmação, de agendamento, de check-in, de pesquisa, de resultado de exames, tudo muito importante, porque vai oferecer para o paciente algo que ele já consome em outros canais, em outras instituições de outros segmentos. Mais velocidade, né? Todo mundo quer velocidade para as coisas. Então, o paciente não quer ficar esperando, né? Então, a mais velocidade me leva a menos espera. Ninguém quer isso, né? Menos custos, porque ir até um local para fazer uma consulta e perceber que não levou o documento que tinha que levar, ou que não fez o preparo que tinha que ter feito, né? Ou ter que ir até lá para buscar um resultado de exames. Tudo isso representa custos diretos e indiretos para o paciente. Isso tem uma coisa que, a mim, por exemplo, me incomoda bastante quando eu saio de um hospital, de um médico, aliás, com uma lista enorme de exames para agendar, e quando eu penso que eu tenho que ligar para algum lugar, posso ter que ligar para algum lugar para falar com uma atendente, para passar exame por exame, tudo que eu tenho que fazer, né, para aí então poder ter a minha demanda atendida. Mas já separa uma hora na agenda, né? Põe uma hora lá, bloqueia, fala, essa é a hora que eu vou agendar os meus exames. Então, as ferramentas digitais estão aí para reduzir esse tempo, né? De oferecer essa comunidade. Mais informação para os pacientes na ponta do dedo, né? Hoje nós temos iniciativas de acompanhamento da linha de cuidado, né, de pacientes, fornecendo informações clínicas sobre os tratamentos, sobre o plano de tratamento que o paciente foi prescrito, recebeu do médico. Então, tudo isso para o paciente ter mais aderência aos tratamentos, melhorar, cuidar mais da sua saúde, né? Sempre com muita liberdade para escolher o canal, a hora, quando ele quiser fazer aquelas interações, e tudo isso para entregar mais poder na nossa mão enquanto pacientes. Então, benefícios para os pacientes são realmente muito palpáveis, muito fortes. E para as instituições de saúde? Bom, como eu comentei no começo, o principal benefício de um processo de automação é reduzir custo operacional, porque leva eficiência para o processo. Né? Então, quando eu tenho um cenário econômico onde todas as instituições de saúde buscam
reduzir os seus custos em todas as frentes, né? Quando a gente encontra opções, encontra espaço para atender esta necessidade, nós estamos contribuindo muito para as instituições reduzirem os custos da saúde numa maneira mais global e para serem mais eficientes enquanto concorrendo com outras instituições do mesmo setor. Tá? Então, a jornada digital contribui muito para reduzir custo operacional. Quando eu pego lá o agendamento, ofereço um autoagendamento para o paciente, eu expando a minha disponibilidade de serviço, porque o paciente pode agendar de madrugada, pode agendar no final de semana, no feriado, né? Ele não está limitado a um horário comercial de atendimento, de um call center, ele não está preso a uma quantidade de postos de agendamento, que em horários de pico podem fazer com que o paciente fique ouvindo musiquinha, né, ou passeando entre várias menus com vários níveis, né? Disque 1 se for convênio, Disque 2 se for particular, Disque 1 se for consulta, Disque 2 se for exame, enfim, a gente não precisa disso como a solução de autoagendamento. Isso faz com que eu consiga oferecer para a instituição um poder maior de serviço sem crescer custo. E a partir do momento que o canal de agendamento, de autoagendamento for se disseminando pelos pacientes, há no horizonte a possibilidade de reduzir a quantidade de postos de agendamento convencional por telefone. Tá? Isso não acontece de cara, isso ficar claro aqui, né? Isso acontece ao longo do tempo, desde que uma quantidade cada vez maior de pacientes faça aderência, não tenha aderência ao canal digital e não ao canal telefônico. Tá? Então, esse é um potencial redução de custos e abertura da possibilidade de agendamentos. Tá? Esse é um outro componente que vai ajudar a aumentar a receita. Porque imagine que tem o seu hospital e o hospital do concorrente. Você tem autoagendamento, o hospital concorrente não tem. Se eu sou um cliente, um paciente, e o meu plano de saúde me permite ir nos dois, e eu quero agendar uma quarta-feira às 9 horas da noite, aquele que tem um autoagendamento, eu mesmo vou lá, vou conseguir agendar minha consulta. Enquanto que o outro que não tem, teria que esperar, eu teria que esperar ligar no outro dia e, portanto, vou declinar do que não tem pelo que tem. Tá? Então, isso vai acabar gerando mais agendamentos. Então, o crescimento de receita é esse outro componente aí outro benefício para a instituição de saúde. Como eu disse também há uns minutos atrás, a solução que tem um forte poder mesmo de gerar receitas, é uma máquina de gerar receitas, é a confirmação automatizada. Por quê? Porque ao liberar os horários ou ao lembrar os pacientes e com isso atacar o no-show, a gente coloca mais receita dentro da instituição. Fazer uma conta muito simples, né? De uma conta que eu costumo brincar, uma conta de padaria, né? Com um lapisinho na orelha, até com os velhos portugueses lá, quando chegaram, começaram a abrir esses estabelecimentos aqui no Brasil, 1% na redução na taxa de faltas de 20% para 19%, esse 1% significa 1% a mais de procedimentos dentro do hospital, uma continha direta, e, portanto, 1% a mais de faturamento. Tá? Óbvio, eu falei conta de padaria porque vai depender de qual é o perfil do no-show. Se é mais de SADT, se é mais de consulta, né? Enfim, teremos que fazer outras análises. Mas pensando num ticket médio, né, a gente tem uma regrinha de 3 aí que pode nos mostrar o potencial de geração de receita que uma ferramenta de confirmação traz. Porque a ideia normalmente que as pessoas têm é, não, o no-show eu perco receita, né? Então, vou perder menos. Não, aqui a ideia é que se o paciente não vai, você não vai ter aquela receita. E ele indo, você tem uma injeção de receita na instituição. Então, olhando por isso, não é perder menos, mas sim é ganhar mais. Porque a receita não é garantida até que o paciente tenha passado a carteirinha dele lá ou pago o atendimento. Como mais comodidade, mais poder, mais liberdade, né? Tudo que eu passei, que nós comentamos no slide anterior,
a gente fideliza o paciente. O paciente vai preferir voltar na instituição, né? Eu usei exemplo dos exames, a gente faz acompanhamentos, check-ups anuais de saúde, então eu procuro sempre direcionar na mesma instituição que eu faço todo ano, uma instituição que eu confio na qualidade dos profissionais, né, dos equipamentos, e também porque eu tenho mais comodidades, meus exames estão todos lá. Eu não tenho que, se eu mudar de hospital, eu tenho que levar esses exames para outro médico, enfim, já me dá também já me causa um certo transtorno, né? Como todos querem comodidade, todos querem velocidade, todos querem facilidade, e eu também, então eu acabo dando preferência, fico cada vez mais fiel àquela instituição onde eu estou onde eu estou seguindo um tratamento, ou um acompanhamento de check-ups. Fidelizar paciente significa elevar o NPS também, né? Paciente feliz vai indicar a instituição para amigos, familiares, vai elevar esse seu indicador. Em épocas também de consolidação do mercado de saúde, né, com várias aquisições de grandes grupos adquirindo várias empresas aí no setor, né, clínicas, hospitais, ter NPS alto significa um valuation maior na hora de fazer uma negociação com um grande grupo, tá? Ou se tiver um NPS baixo, significa nem ter negócio. Então, por isso a importância do NPS. E o branding digital, ou seja, quanto mais você oferece serviços digitais para os seus pacientes, mais a sua fama, né, de ser tecnológico, de utilizar a tecnologia para o bem do paciente, dos processos, fica aumentada, né? E o que o paciente vê da porta para fora, ele já imagina aquele paciente novo como será da porta para dentro. Então, se toda a jornada até ele chegar no consultório médico é 100% ágil, digital, rápida, cômoda, ele já imagina que o tratamento que ele vai receber segue os mesmos princípios, tá? Então, isso acaba reforçando a marca da instituição. E já estou quase acabando aqui, sei que estou falando bastante, né, Muricy? Mas eu também sei que eu tenho um tempinho ainda mais, então vamos aproveitá-lo aí. Agora, ok, você se interessou, o que você quer colocar a jornada digital ou aumentar os componentes da jornada digital na sua instituição. O que nós temos que fazer? Por onde começamos? Bom, primeiramente, o processo de transformação digital, vamos dizer assim, né, ele tem que ser uma iniciativa de alto nível dentro da instituição. Vem da presidência, da diretoria, do conselho de administração. Ele tem que estar dentro do planejamento estratégico do hospital, da clínica, do laboratório, porque somente assim o projeto vai ter os recursos necessários, que é o próximo item, né? Vai ter o orçamento para ser implementado, o poder de movimentar as pessoas dentro da instituição, porque também não adianta ter dinheiro e não desenvolver lideranças digitais, que o projeto não vai ser bem sucedido. Não adianta colocar check-in na recepção do hospital se a recepção é contra, então é uma barreira cultural, que é um tanto quanto natural, né? Que as pessoas que estão lá hoje, trabalhando no processo convencional, olhem para a tecnologia que leva à automação como uma ameaça a seus empregos. E na realidade né? Porque se eu não tenho o check-in automatizado, ponho o check-in automatizado, alguns postos de recepção vão ser cortados. Mas não significa necessariamente cortar aqueles empregos, né? As pessoas podem ser realocadas para outras atividades, né? Pode deixar de ser uma atendente, uma recepcionista, para ser uma concierge e vai atender vários pacientes, aí é o ganho de custo, né? Então, enquanto uma recepcionista atende um paciente por vez, se ela se transforma numa concierge e tem lá 5, 6 totens, ela vai orientar 5 ou 6 pacientes por vez. E não vai ficar ali fazendo trabalhos manuais de ficar digitando na frente do computador
né? Ela vai só orientar os pacientes sobre como usar a tecnologia para aqueles que eventualmente precisarem. Tá? E o próprio turnover, né, da área vai fazer com que essas vagas que foram cortadas não sejam repostas. E aí, então, a gente tem o ganho de custo que a gente espera. Tá? Então, tem que ser um planejamento, tem que fazer parte do planejamento estratégico. E, além disso, alocar o orçamento adequado, né, ao tamanho do investimento que precisa ser feito. Falando aqui das nossas soluções, elas são modulares. Então, a instituição pode começar com um módulo, aquele que endereça uma dor grande. Eu, normalmente, indico, se tiver que escolher um dos componentes, e começar pela confirmação automatizada, porque ele já é a que gera mais receita para a instituição. Com os ganhos de uma confirmação automatizada, você consegue financiar os restantes dos componentes da jornada, né? Muricy sabe muito bem disso, né, Muricy? Por isso o Muricy fica todo feliz quando a gente fala aí em confirmação, porque é a realidade. Eu tenho no-show alto ou significativo. Reduzo esse no-show, eu ganho mais dinheiro. Esse dinheiro a mais, uma parte dele eu posso usar para reinvestir na própria jornada digital, né? Eu costumo dizer que o ROI, né, o retorno sobre o investimento na confirmação, ele é tão alto que ele paga todo o restante da jornada digital. Tá? Bom, em relação à tecnologia, temos que escolher a tecnologia, a tecnologia correta. Algumas coisas eu comentei durante a minha apresentação. Né? Tem que usar tecnologia web, tem que usar o WhatsApp como um canal, e o WhatsApp oficial, não pode ser o WhatsApp genérico, como a gente chama, né? Ele tem que passar pela aprovação do Meta. Então, se oferecerem serviços pelo WhatsApp baratos, corram, porque a Meta, que é quem administra o WhatsApp, cobra em dólar pelas mensagens. Então, se alguém te oferece algo que não cobra as mensagens ou que o custo é muito baixo, desconfie. Tá? Os preços que a Meta cobra são até passíveis de serem encontrados na internet, se vocês quiserem ter essas referências. Tá? E porque se faz com um genérico, a instituição não vai passar a credibilidade que ela precisa passar para que o seu paciente tenha aderência ao canal. Porque o número vai ficar trocando, porque o WhatsApp, a Meta bloqueia um número que não é oficial, e enfim, o paciente não vai poder confiar nas mensagens. E hoje a gente tem, né, vocês acompanham pela mídia, sabem o quanto nós somos bombardeados de tentativas de fraudes e golpes digitais, né? Cresce o nível de digitalização, né, do consumo de produtos digitais pela população, cresce também o uso de crimes cibernéticos pela criminalidade, pela bandidagem digital, vamos dizer assim. Tá? Então, quando eu coloco um número homologado pelo Meta, que tem lá a informação que a própria Meta diz no próprio WhatsApp, o paciente já fica mais tranquilo em relação a ter certeza de que ele está falando realmente com o seu hospital e não com o hospital dos bandidos. Temos que rever processos. Né? O digital, a transformação digital, faz com que, muitas vezes, a gente tenha que parar de fazer algumas coisas que nós vínhamos fazendo no mundo analógico. Então, essa revisão de processos também é extremamente importante para a gente ter uma jornada cada vez mais completa e cada vez mais eficiente. O bom é que a gente pode, como eu estava comentando, ter essa jornada ser adquirida e ser desenvolvida, ser implementada em partes, em fases, por partes, tanto que reflitam o seu orçamento, né, sua disponibilidade de dinheiro, quanto que reflita a sua disponibilidade de pessoas para mexer nesses processos quando isso for necessário. Tá? Então, imagine que não é algo que você vai lá, contrata a B3, por exemplo, ou contrata alguma outra empresa, em 3 meses, 6 meses está pronto isso. Não é assim. Tá? Leva um bom tempo e vai sendo adaptado aí ao longo dos anos. Tá? Precisamos criar e desenvolver lideranças digitais para serem os aceleradores, fomentadores do processo aí dentro da instituição, implementar um cronograma gradativo, né? Não tem um Big Bang aí para mudar toda a forma de relacionamento com os pacientes, isso não vai ser bem sucedido, principalmente instituições de médio para grande porte. Então, esqueçam tiro único, tá? Vamos fazer isso de uma forma
planejada e investir muito em comunicação, tanto interna quanto externa. Comunicação interna, por isso que eu disse lá no primeiro item, faz parte de um direcionamento estratégico da organização à transformação digital. Então, todo mundo, todos os níveis da organização tem que entender essa mensagem, né? E não jogar contra a automação, contra o digital. Tem que jogar a favor, porque é uma diretriz estratégica e todo mundo entendeu que isso é importante para a instituição. E externa, Ô, avisar os pacientes, né? Oi, Maurício. não, Marcelo, termine aí, eu quero só fazer um comentário quando você terminar o interno. Tá bom. E bom, interno eu já acabei, Muricy. Eu ia falar sobre o externo. Eu fiquei, Marcelo, aqui ouvindo você. Nós já temos uma parceria de 5 anos e nós implantamos todo esse processo. Eu fiquei na dúvida se foi você que copiou meu passo a passo ou se eu copiei o seu. Vamos dizer que foi uma cocriação, Muricy. Foi criada há 4 anos, é isso aí. E a última coisa é que você não colocou aí, e está dentro da liderança digital, são as provocações que nós temos feito a você e você respondido como a nossa novidade que vai ser lançada no Hospital de Olhos de São Paulo, que é o portal do paciente, que também nós estaremos inaugurando até o final do ano. É isso aí. Como eu disse, a gente não pode parar, né? Então, temos sempre explorar formas, nos provocarmos, né? Em relação ao que nós podemos melhorar dentro desse processo e onde o digital pode nos ajudar. Esse portal que o Muricy comentou, eu não sei se eu ainda já posso falar, mas acho que talvez vão deixar a surpresa para depois, né, Muricy? Pode falar, Sobre sim. os detalhes, mas uma das funcionalidades que essa ferramenta vai oferecer é justamente estreitar o acompanhamento dos pacientes naquela linha de cuidado que eu comentei agora há pouco, né? Ajudando o paciente a cuidar melhor da sua saúde, né? Não só nesse pré-atendimento, mas após o atendimento, fazendo lembretes de retornos, de novos exames, orientando sobre como vai ser o tratamento dele, né? Ficar realmente mais próximo, usando os canais digitais deste paciente, enquanto ele se trata de uma doença crônica, por exemplo, né? Então, no caso do domínio da oftalmologia, nós temos aí o glaucoma como sendo uma doença crônica que requer idas periódicas ao oftalmologista, né? Lucas está aí também, depois pode dar uma opinião, né? Da importância disso, porque se o paciente com glaucoma não, se ele perder as janelas de realização de exames, retorno ao médico, né? Uso de medicações, se ele escorregar nesse gerenciamento, ele pode ter a sua doença agravada, a glaucoma não tem cura, né, é incurável, e conduzi-lo à cegueira, né? Então, é algo que realmente tem um impacto muito grande para a vida das pessoas, e aí a tecnologia pode ajudar também, né? Dizendo, olha, tá chegando a hora de você agendar o seu retorno com o Dr. Lucas. Olha, você tem que usar tal medicação, e assim por diante, né? Exatamente, Marcelo. Muito é falado sobre a tecnologia e a falta de humanização, mas eu vejo de forma oposta. Eu vejo a tecnologia ajudando na humanização do atendimento, onde esse ponto que você falou é muito importante, não só no glaucoma, mas esse acompanhamento assistido, ele traz maior proximidade do paciente com o serviço prestado, né? Então, tem Sim. várias doenças da medicina que a gente precisa acompanhar de perto e saber a aderência do paciente ao tratamento. Então, realmente é muito importante. E você tocou num ponto muito legal, Lucas. Humanização. Quando eu falo sobre a jornada digital, principalmente sobre o check-in, né? Eu falo que num primeiro momento, quando as pessoas pensam em automação, como os robôs na manufatura décadas atrás, vai roubar os empregos, né? Que coisa péssima, tal. Hoje a gente não pensa mais isso, a gente já vê os benefícios que a automação na manufatura traz para nós consumidores, né? Porque os produtos são mais baratos, né? A gente barateou o custo de produção,
as pessoas ali, aqueles profissionais foram alocados em outras áreas, né? E hoje a gente tem produtos cada vez com mais qualidade, né? Bom, agora, no setor da saúde, quando a gente fala do check-in, fala, nossa, vai cortar os postos de trabalho lá das recepções, das recepcionistas. Eu falo, não, né? Porque, por um lado, a gente automatiza o processo e faz com que o atendimento seja ainda mais humanizado para o paciente, porque eu vou transferir aquela pessoa, aquela profissional, que antes ficava fazendo um trabalho extremamente maçante, de ficar ali na frente do computador preenchendo fichas, emitindo guias e mandando o paciente assinar, e coloco lá de frente, de fora do balcão, recebendo, acolhendo o paciente. Então, o paciente se sente mais acolhido, né? O atendimento tem mais qualidade, tem mais assertividade. Quantas vezes a gente já não chegou, não presenciou, né? Tanto toda essa tecnologia, aliás, a gente está dando um enfoque aqui no meu discurso em receita, em despesa e tudo mais, mas a gente tem um potencial muito grande de uso dessas tecnologias no setor público, porque reduzir custo da saúde no setor público é fundamental, assim como é oferecer o melhor serviço para o paciente. Essa experiência do paciente vale e muito para o paciente público, né? Hoje nós temos, dentro dos nossos clientes, o Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, justamente no check-in. Nossa missão lá é oferecer essa melhor experiência para os pacientes SUS, na sua essência, apesar de eles também terem uma parcela bem pequena de atendimentos de convênios, né? Então, a gente humaniza esse atendimento. Voltando ao que eu estava comentando, quantas vezes nós nos deparamos com um senhorzinho que foi sozinho para ser atendido no hospital, ficou um bom tempo lá na recepção, para depois, quando alguém vai perguntar por que ele está ali e não se mexeu ainda, o que ele ia fazer, e perceber que ele está no lugar errado, né? Que ele foi para o lugar errado, para o serviço errado, ficou ali 2 horas esperando, e, enfim, isso é um sofrimento, né, gente? Então, a tecnologia está aí para humanizar esse atendimento e oferecer mais qualidade de vida para as pessoas. Perfeito, Marcelo. Você está terminando ou ainda? Walter, tem mais perguntas perguntas aqui para te Tá, fazer do chat. eu só tenho mais um Tá, slidezinho tranquilo. aqui, né, com as minhas Eu considerações faço depois. finais. Eu faço depois a pergunta aqui do Perfeito. chat. Mas aqui é bem rápido. A gente tem como desafio aí, gente, que é para a implementação de toda essa tecnologia, como eu já comentei, eventual redesenho de processos internos, tá? Então, se o processo estiver muito redondinho, fica ótimo para a gente automatizar. Se esse processo tem muitos ifs, tem muitas variações, muitas exceções, né? Tem mais exceção do que regra, por exemplo, fica mais complicado fazer automação, né? Então, aí, muitas vezes, a gente precisa chegar à instituição e aplicar técnicas para redesenhar esses processos. Barreiras internas, elas vão acontecer, vão ocorrer. Por mais que a gente sugira que tem que ser uma iniciativa da alta administração, todos têm que olhar para cima e ver os líderes comprometidos com a transformação digital. Se isso acontecendo, vai ficar mais fácil a gente remover as barreiras, mas elas vão acontecer, tá? Temos que desenvolver as lideranças digitais, isso é importantíssimo. Angariar aliados dentro dos setores que sejam realmente muito a favor da tecnologia, para que a gente consiga tê-los ao nosso lado para disseminação desse processo. Estreitar relacionamento com a operadora, né? Falando aqui da questão de faturamento. Hoje, felizmente, né, como vim comentando, aos últimos anos, o processo de digitalização na saúde vem se acelerando, né? Hoje, nós já vemos várias operadoras aceitando assinatura digital dentro de guias de SADT, de consulta, enfim, né? As operadoras oferecendo serviços de APIs para autorização, para acompanhamento de autorização, né? Portais para as instituições usarem. Então, quanto mais eu, enquanto instituição, estreitar o meu relacionamento com as operadoras, melhor. Por quê? Ambos os lados desse relacionamento vão sair bem-sucedidos, né? Vão ter vantagens. A operadora
já está entendendo, e cada dia mais, né, estão entendendo que o digital é bom, sim, para elas, tá? E para a instituição também, né? Ou seja, quanto mais digital, quanto menos papel, melhor para mim, em termos de custos e em termos de agilidade nos processos. E o último ponto, para reforçar mesmo, a transformação digital tem que ser uma decisão estratégica. Não é isso para dizer que não é um projeto da área de TI, gente. Não é um projeto do setor de atendimento. A área de TI, ou setor de atendimento, ou a área financeira podem ser os propulsores, os impulsionadores dessas transformações, mas ela tem que ser estratégica. Se ela não for estratégica, a gente deve ter, ou pode ter, a sua implantação atrasada. Eu não digo cancelada, porque assim como hoje a gente não consegue imaginar um banco que não tenha uma plataforma de internet banking, né? Tanto é que hoje nós temos instituições diversas, milhares, que são 100% digitais, né? Não tem nem agência física. Então, a gente não vai conceber um hospital, um laboratório ou uma clínica em alguns anos que não ofereça esses serviços digitais para os pacientes. Assim como as operadoras também que não aceitem guias digitais, tá? Então, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Perdão se eu falei demais. E fico aqui agora esperando as perguntas, ver se eu posso contribuir um pouquinho mais, tirando as dúvidas. Ok? Seu Obrigado. Marcelo, ó, Luana Barbosa, obrigado, viu, Marcelo, pela palestra. Mas já tem Imagina. algumas perguntas aqui no chat, o pessoal gostou bastante, teve vários elogios aqui à tua palestra, tá, sobre a jornada do paciente. Ah, que legal. E uma delas aqui, ó, Luana Barbosa, tá? Um grande questionamento dela é se você já tem algum case de um serviço de urgência na qual vem usando esse pré-cadastro, né, para facilitar e acelerar o atendimento do paciente de urgência. Olha, eu posso dizer que nós temos esse processo em implantação, tá? Hoje, no setor de admissão de emergência, é algo que nós ainda não temos um hospital que posso te referenciar como em produção, usando. Eu tenho sim em implantação, uma fase de implantação para poder oferecer esse serviço para os pacientes da emergência, tá? Ou Mas seja, que é totalmente possível, né? sim, porque falando um pouco da nossa solução, ela é orientada a fluxos de atendimento, tá? Então, nós temos dentro da ferramenta um gerador de fluxos, que é onde eu consigo configurar um fluxo de um paciente ambulatorial, de um paciente de SADT, de um paciente de internação. Eu também consigo fazer check-in de pacientes de internação, né? Seus acompanhantes e PS também. Então, como todos os fluxos podem ser mapeados dentro da ferramenta, o céu é o limite. Eu consigo criar várias alternativas de automação desse processo de admissão. João Carlos, ele elogiou bastante também a jornada, os processos do paciente. Obrigado. E uma pergunta dele é se existe alguma comunicação ali para ensinar o paciente a como ele deve seguir na parte de automação. Se existe algum vídeo, um roteiro, algum manual de Olha, explicação, se isso pode ser criado ou não, enfim. olha, até pode ser criado, mas até hoje a gente não percebeu essa necessidade, tá? Por quê? Porque a ferramenta, todos esses componentes da nossa jornada, eles são feitos levando em consideração a usabilidade mais autoexplicativa possível. E a gente vem aprendendo com cada case novo, né? Então, por exemplo, citar um exemplo. Quando nós fomos lá para colocar o check-in no INRAD, nós nos deparamos com um público que a gente não estava acostumado, né? Então, foi a primeira operação nossa na saúde pública, e um volume grande. E ali mesmo a gente já percebeu que, lidando com pacientes de vários níveis culturais, de conhecimento, né, de habilidade com tecnologia, que nós poderíamos melhorar partes do nosso processo que já tinha sido validado na esfera privada, né? Isso nos fez fazer com que o sistema ficasse ainda melhor. Estamos sempre
fazendo essas interfaces melhorarem. A gente usa muito e-mail com botão, né, no caso da confirmação, WhatsApp. Os totens são muito simples de operar, é quase que o next, next, finish, autoguiado, com telas todas já bem preenchidas, mas ter vídeos e documento pode, na realidade, pode ajudar sim. Mas hoje a gente não tem, mas podemos, caso não haja essa necessidade, fazer sim. Bacana, bacana. Alguém mais tem alguma dúvida? Não vi outras mãozinhas levantadas aqui ainda no Zoom. Aí eu só queria fazer também uma observação enquanto isso, voltando àquele caso do PS, um dos hospitais que nós temos em implantação, um hospital de grande porte que vocês certamente conhecem, é o AC Camargo, aqui em São Paulo. E esse hospital são vários ambulatórios, vários setores, incluindo emergência, né? E nós estamos por fases, como eu disse para vocês da apresentação, não se faz de uma vez só. É um projeto grande. Até hoje, como estamos em janeiro, foram 6 ambulatórios que nós já temos a solução de check-in lá. Ainda tem mais ambulatórios para serem automatizados, mas é algo que a gente vai fazendo com bastante, junto com eles, um trabalho a 4 mãos, com bastante critério, né? Então, antes de subir um ambulatório com todas as suas regras específicas, é feita uma bateria de testes muito grande, né? Para que realmente o paciente tenha a melhor experiência possível. E a experiência do paciente é algo que lá no AC Camargo é um mantra, né? É algo que realmente é uma decisão bastante estratégica. Assim como no HOSP, né, aqui em São Paulo, né, Muricy? Essa experiência e fornecer canais digitais é algo que está aí no DNA do HOSP. Então, por isso que já são clientes nossos há 5 anos, vem crescendo aí com a adoção das tecnologias, e eu fico muito feliz, muito orgulhoso com os resultados que a gente obtém dessa parceria aí. Realmente, tudo graças a esse espírito inovador, né, que o Muricy tem. É uma pessoa bem amante da tecnologia, profundo conhecedor da administração de empresas da área de saúde, uma experiência muito vasta e uma visão de futuro raríssima de se encontrar no segmento. Eu só falo para ele já. Não é uma rasgação de seda pública, né, Muricy? Toda reunião quase eu falo isso para ele, mas, enfim. Obrigado, Então, é uma grande parceria, Marcelo. Marcelo, aproveitando aqui, ó, no chat estão pedindo até o seu contato, Erasmo, tá? Se você quiser ali escrever já no chat para eles terem aqui tá, registrado. tá ótimo. Eu vou escrever sim. Tá certo? Obrigado mais uma vez, Marcelo. Sempre um prazer estar com você na mesa. E agora, considerações e palavras do José Alberto Muricy. Obrigado aí, Lucas. Quero agradecer a todos. Minha fala será de encerramento. E aí, lá no final, Lucas já está sabendo, vamos fazer um vídeo, vamos passar um vídeo do resumo do Congresso. Mas eu quero começar respondendo uma pergunta que muitos têm feito para mim, que é, Muricy, como é que se consegue fazer um congresso desse tamanho, dessa magnitude, de forma gratuita, né? Primeiro, isso aí vem com os agradecimentos que eu tenho que fazer. Não podia ser diferente sem ser de forma gratuita, porque palestrantes de todo o Brasil, que são palestrantes, 29 palestrantes, de 11 estados diferentes, doaram seu conhecimento também de forma gratuita, né? Então, ele foi viabilizado de forma gratuita. Primeiro, com esse auxílio direto dos palestrantes, que nada nos cobraram. Aí são palestrantes famosos que cobram até R$ 10.000 por uma palestra e aqui consideram o seu conhecimento de forma gratuita. O segundo, apesar do nosso investimento em divulgação, é importante lembrar que nós temos divulgadores anônimos em todo o Brasil. Eu rodei já 23 estados ministrando curso e acho que deixamos muitos amigos que
fazem isso de forma voluntária. Quando você vê gente de Rondônia, de Roraima, do Rio Grande do Sul, esses são os nossos divulgadores diretos que proporcionam tudo isso para nós. E, logicamente, esse boca a boca virtual funciona. Nós temos aqui no grupo, e teremos acesso de mais de 10 mil acessos, temos aqui prestadores de serviço, compradores de serviço, aí entre eles Unimed e outros vários convênios aqui presentes, e universidades e empresas. Né? Nós vimos aí a Universidade Federal da Bahia com a Vera Mendes, nossa professora e coordenadora do nosso curso de especialização, a FENAP lá de São Paulo, entre outras universidades e professores, como o SENAC do Piauí e assim sucessivamente, SEBRAE e tantos. Então, era mostrar isso e, logicamente, que nossa diretora, e agradecimento nossa diretora financeira, Adriana, reclama que eu gasto muito dinheiro para realizar o evento, mas isso, na verdade, é também uma forma de contribuir, uma vez que nosso curso de faturamento já tem 30 anos no mercado e nós não podíamos deixar tanta gente sem acompanhar isso. Quero agradecer nosso time interno, com Adriana Abdala, Tiago Moraes, que é quem toca todo esse processo de divulgação, marketing, peças e tudo mais. Thaís Abdala Murici, que é advogada e que cuida de contratos, também ela trabalha com planos de saúde, e aqui ela responde para vocês é ela que faz todas as respostas de uma forma silenciosa e dentro da LGPD. Temos que agradecer também a Daniel, que cuida do nosso site, Sérgio Silvestre, que é que faz todos os nossos vídeos, e esse ano tivemos a ajuda de Gabriel, que esteve comigo quase todos os dias, com exceção do dia de hoje, porque os outros 4 dias eu estava em São Paulo, e essa noite eu vim para a Bahia. Né? Então, eu consegui ficar 4 dias no Congresso de São Paulo e 1 na Bahia. Então, eram esses agradecimentos, e agora eu quero fazer um comentário sobre o Congresso, né? Fazer um resumo do Congresso. Quando nós escolhemos com nosso apoio técnico o tema Desafios da Tecnologia como tema central, o que é que nós pensávamos? Ora, esse é o 4º Congresso, a tecnologia está andando, então nós procuramos alinhar nesse Congresso uma estrutura básica de faturamento indispensável para o funcionamento, onde temos que destacar, continuar gerenciando o processo. Sem gerenciar processo, não chegaremos a lugar nenhum. Parametrização de sistema, não adianta você comprar um sistema, tanto faz Marcelo, como todo a jornada digital do paciente, ele sabe muito bem o tanto do nosso esforço para parametrizar, desde agenda inteligente até cada detalhe, porque você compra um esqueleto, mas precisa parametrizar. Não podemos esquecer de gerenciar as glosas, gerenciar OPMS e trabalharmos os desafios que a gestão nos traz. Então, de um lado, a estrutura básica que o faturamento precisa, e, do outro lado, abrir os olhos e o leque para a tecnologia, com inteligência artificial, BI, jornada digital, faturamento online, prontuário eletrônico e assinatura digital, além de ter segurança e auditoria online. Ou seja, de um lado a estrutura básica, do outro foi a nossa intenção nesse congresso deixar para vocês
um bocado de janela de oportunidade com base na tecnologia que foi toda detalhada durante esse congresso, onde nós falamos de assinatura digital até a jornada do paciente, passando por uma ferramenta indispensável que é gerenciar por BI. Né? Eu e Lucas trabalhamos muito tempo com BI, um dos implantadores, nós, inclusive, no acompanhamento médico, e a gente tem uma frase que a gente usa muito, que não é minha, mas eu tomei conta dela, que é: quem não mede, não gerencia. Então, sem medição, não tem gestão que vai acontecer. E, logicamente, procuramos não esquecer dos desafios do mercado. Ontem nós tivemos uma mesa sobre o mercado esclarecedora, como está o mercado de saúde, como estão as verticalizações e esse grande problema e o desafio que é o capitation, onde nós precisamos refletir muito sobre as verticalizações, os capitations e o que isso afeta e o paciente em si, na qualidade do atendimento ou na postergação desses atendimentos que podem nos levar à não prevenção e ao aumento de um custo a médio e longo prazo com a piora das doenças e a identificação da doença num estágio mais avançado. Tá? Então, esse foi o desafio de montar esse congresso, aliar esses 3 pontos: a estrutura do faturamento, as novas tecnologias e o mercado. Esse foi o desenho que, a partir de segunda-feira, nós já, meus parceiros todos, começaremos a pensar no 5º Congresso Brasileiro de Faturamento. Para encerrar, eu quero convidá-los, além de nos acompanhar no Instagram da Muricy Consultoria, acompanhar o nosso site. Nosso site é cheio de atrativos gratuitos, como é do nosso princípio, tem palestras, tem casos didáticos, tem artigos, notícias e tal, e também todos os congressos brasileiros de faturamento estão lá gravados. E, a partir de segunda-feira, o Congresso 2023 vai estar todo disponível no site e no YouTube. Então, se você também quiser ver os congressos anteriores, que ainda estão super atuais, também vocês podem ver o 2022, 2021, 2020 e assim sucessivamente. E lembrando que lá em nosso site também tem alguns cursos que são faturamento de convênio, CBHPM, e também nós deixamos lá a possibilidade de nos procurar para atendimentos presenciais, através de nossas palestras, cursos e consultorias. Então, vocês também podem utilizar a Muricy Consultoria para atendimentos presenciais. O nosso site terá em 2024 várias novidades, entre elas um painel de parceiros, onde vai estar aí o médico protagonista, onde vai estar o B3, onde você vai poder acessar muito mais fácil esses parceiros tecnológicos que vão facilitar a vida de todos vocês. Então, essas as minhas considerações finais e, acima de tudo, agradecer esse público maravilhoso que está conosco há uma semana. Então, Lucas, por favor, faça o encerramento e solicite aí no final o nosso vídeo de encerramento, um agradecimento especial a todos os palestrantes, todos os participantes e todos os nossos amigos que contribuíram com esse evento. Obrigado, Muricy. Esqueci de uma coisa.
os certificados de vocês, que é uma procura louca por esse certificado. Mais de 1.700 certificados já foram emitidos e está no e-mail de vocês. Desde as 10h30, nós emitimos, só avisamos agora para ninguém sair correndo para olhar se ele já está por lá. Obrigado, Muricy. Como você mencionou, então eu venho representando o Médicos Protagonistas. Para quem não sabe, se trata de uma mentoria para médicos, onde criamos uma ferramenta de acompanhamento e desenvolvimento, não só da carreira, mas também na vida de empreendedor dos médicos, né? Então, se você tiver ali, se você é médico ou tem alguém que você conheça que se enquadre nesse perfil, pode entrar em contato, inclusive, com o Muricy, que é nosso parceiro, e vai ser um prazer poder agendar uma sessão estratégica, um bate-papo, vai ser muito interessante e com certeza vai agregar muito para a jornada do médico e em sua carreira empreendedora. Obrigado, Muricy, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nessa mesa com o Marcelo, você mesmo, outros colegas que eu já trabalhei também no passado nas consultorias. E parabéns mais uma vez, palestra que com certeza traz vários aspectos da gestão que vai ajudar a trazer outras ideias, novos horizontes, né? Outras perspectivas de visão. E essa troca no chat, nas dúvidas, é algo que traz bastante calor aqui para o seu congresso também. Parabéns mais uma vez, Muricy. Obrigado a todos e até o próximo ano. Sensacional, Muricy. Obrigado, até mais, pessoal. Até logo. Obrigado, Marcelo. Abração, Muricy. Parabéns. Obrigado. Sucesso total. Valeu. Obrigado.